Hoje celebramos uma data profundamente significativa, muito importante, a solenidade de Corpus Christi, a festa do Santíssimo Sacramento do corpo e sangue de Cristo. E essa celebração nos convida a refletir sobre a presença real de Jesus na Eucaristia, um dos maiores mistérios e tesouros da nossa fé. A instituição da Eucaristia, narrado no Evangelho de hoje, queremos acompanhar, nos lembra do amor incondicional de Cristo, que se entrega totalmente a nós, oferecendo o seu corpo e sangue como alimento espiritual. E este sacramento é uma fonte constante de graça que nos fortalece, nos une como comunidade, também nos dá esperança. Isso porque em um mundo cheio de desafios, de incertezas, então a Eucaristia nos proporciona um encontro profundo com Jesus, renovando nossa fé, nos chamando a viver um amor e também serviço aos outros. E celebrar Corpus Christi é reconhecer e agradecer por este dom inestimável que transforma nossas vidas. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta quinta-feira, dia 30 de maio de 2024, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 14, versículos do 12 ao 16 e do 22 ao 26. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: "Onde queres que façamos os preparativos para a Páscoa?" Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: "Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí farei os preparativos para nós." Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: "Tomai, isto é o meu corpo." Em seguida, tomou o cálice, deu graças e entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: "Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus." Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje é uma data muito especial, pois celebramos a solenidade do Santíssimo Sacramento do corpo e sangue de Cristo, Corpus Christi. Esta festa nos convida a refletir profundamente sobre a presença real de Jesus na Eucaristia, o mistério central da nossa fé. A Eucaristia, queridos, é um sacramento que nos fortalece, nos une como comunidade e também nos alimenta espiritualmente. E o Evangelho de hoje vem explicar isso. Vemos a instituição da Eucaristia durante a última ceia, um evento que nos oferece várias lições para a vida cotidiana e também para enfrentarmos as dificuldades da vida com fé renovada. O Evangelho começa com os preparativos para a Páscoa, uma das festas mais importantes do calendário judaico
e celebra a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. E neste contexto, os discípulos então perguntam a Jesus onde devem preparar a refeição pascal. Jesus, conhecendo todas as coisas, então envia 2 de seus discípulos à cidade, com instruções específicas. Eles encontraram tudo exatamente como ele havia descrito, demonstrando então a onisciência, o controle divino de Jesus sobre os eventos. A precisão, queridos, das instruções de Jesus e também a obediência dos discípulos nos mostram a importância de confiar na orientação divina. Isso porque em nossas vidas, muitas vezes, enfrentamos incertezas, desafios. No entanto, assim como os discípulos, assim como eles confiaram nas palavras de Jesus e encontraram tudo conforme ele havia dito, também somos chamados a confiar na providência divina. Deus tem um plano especial para cada um de nós, e mesmo nas situações mais difíceis, Ele nos guia com amor, com sabedoria. No Evangelho também, queridos, nós vemos que durante a refeição, Jesus realiza um ato profundamente significativo. Ele toma o pão, abençoa, parte, dá aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, ele toma o cálice de vinho, dá graças e diz: isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Este momento, queridos, marca então a instituição da Eucaristia, um sacramento que é o coração da nossa fé. Isso porque, através da Eucaristia, Jesus se oferece como alimento espiritual, fortalecendo-nos para a caminhada da vida. Este ato de dar o seu corpo e sangue é uma expressão máxima de amor e sacrifício. Ele, então, queridos, nos convida a participar desse mistério, a sermos um com Ele e entre nós. E a Eucaristia é uma aliança nova, eterna, que nos une a Deus de maneira íntima e profunda. Então, queridos, com essas lições nós podemos aprender vários ensinamentos. Primeiro, a confiança na providência divina. Isso porque, assim como os discípulos confiaram nas instruções de Jesus, também somos chamados a confiar em Deus em todas as circunstâncias. E muitas vezes nós enfrentamos tantos desafios que parecem insuperáveis. Mas a confiança em Deus nos dá força, coragem e direção. Por exemplo, em momentos de doença, desemprego ou até mesmo crises familiares, devemos lembrar que Deus está no controle e que Ele nos guiará através das dificuldades. Outra lição, queridos, é que a Eucaristia nos une como o corpo de Cristo. Cada vez que participamos da comunhão, renovamos nossos laços com Deus e com nossos irmãos e irmãs na fé. Em nossas vidas, isso se traduz na importância de viver em comunidade, ajudando-nos mutuamente, compartilhando nossas alegrias, nossas tristezas. A união que encontramos na Eucaristia deve refletir-se em nossas ações diárias, promovendo a solidariedade, o amor ao próximo. Jesus também nos mostra hoje neste Evangelho que o verdadeiro amor também envolve sacrifício. Ele deu, querido, sua vida por nós, nos chama também a fazer o mesmo pelos outros. Isso pode significar sacrificar nosso tempo, recursos, confortos para ajudar aqueles que estão em necessidade. Em um mundo onde o egoísmo muitas vezes prevalece, somos então chamados a ser exemplos de serviço e generosidade. Estudando, queridos, o Evangelho de hoje para apresentar a vocês, vejo que esta mensagem é mais relevante do que nunca. Isto porque nós vivemos em tempos de incerteza, onde muitos enfrentam tantas dificuldades, são tantas catástrofes, tantas dificuldades econômicas, sociais, espirituais. Só que a confiança em Deus, a unidade comunitária e o sacrifício pelo bem dos outros são lições essenciais para navegarmos por esses tempos desafiadores. Em uma era onde o individualismo é incentivado, precisamos confiar em Deus
E confiar em Deus nos lembra que nós não estamos sozinhos. Deus tem um plano, tem um propósito para cada um de nós. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos e devemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Por exemplo, ao enfrentar uma grande crise, uma catástrofe muito grande que estamos vivendo, não somente no Brasil, mas no mundo, muitos encontram consolo na fé, percebendo que Deus está presente mesmo em meio ao caos. Quantas lições aprendemos? Quantas pessoas estão participando, doando, ajudando, doando seu tempo, material, recurso? A Eucaristia também, queridos, nos ensina que somos todos parte de um corpo maior. Em um mundo dividido por tantas questões políticas, sociais, econômicas, a mensagem, então, de unidade é essencial. Precisamos lembrar que, independentemente de nossas diferenças, somos todos filhos de Deus e somos chamados a viver em harmonia. Isso nos motiva a buscar a reconciliação e também a trabalhar juntos para o bem comum. Veja Jesus. Jesus nos mostrou que o amor verdadeiro envolve sacrifício. Em um mundo onde muitas vezes buscamos conforto, conveniência, somos então desafiados a seguir o exemplo de Cristo. Isso pode significar ajudar o próximo em uma necessidade, voluntariar-se em nossa comunidade ou até mesmo doar por causas que fazem a diferença. O sacrifício pelo bem dos outros transforma não somente nossas vidas, mas o mundo. Então, queridos, ao refletirmos sobre a celebração de Corpus Christi, somos chamados a renovar nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Este sacramento nos fortalece, nos une e nos convida a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Em um mundo cheio de desafios, então a mensagem da Eucaristia nos dá esperança e nos chama a uma vida de confiança, unidade e serviço. E possamos a cada participação na Eucaristia renovar nosso compromisso com Deus, com o próximo, vivendo de maneira que reflete o amor e o sacrifício de Jesus. E que ao enfrentarmos as dificuldades da vida, possamos sempre encontrar conforto, consolo, força na presença real de Cristo entre nós. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: Senhor Jesus, eu creio que a tua presença é real entre nós. E neste propósito, ó Senhor Jesus Cristo, hoje celebramos a solenidade de Corpus Christi e te agradecemos pela dádiva preciosa da Eucaristia, onde teu corpo e sangue se fazem presentes para nos alimentar espiritualmente. Obrigado, Senhor, por teu sacrifício de amor que nos une a ti e entre nós como um só corpo. Ensina-nos, Senhor, a confiar em tua providência, assim como os discípulos confiaram em tuas instruções para preparar a Páscoa. Ajuda-nos a reconhecer que mesmo nas situações mais incertas, desafiadoras, tu estás no controle e nos guias com amor e sabedoria. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos viver em unidade e comunidade, partilhando nossas vidas, ajudando-nos mutuamente como irmãos e irmãs em Cristo. E possamos ser instrumentos de paz, solidariedade, promovendo sempre a reconciliação, o amor ao próximo. Inspira-nos, Senhor, a seguir teu exemplo de sacrifício e serviço. Dá-nos a coragem para oferecer nosso tempo, recursos e também conforto em prol dos outros, especialmente daqueles que mais necessitam. E nossas ações, Senhor, sempre reflitam teu amor, tua generosidade. E, Senhor, hoje, de modo especial, que, ao participarmos da Eucaristia, possamos renovar nossa fé, nossa esperança e nosso compromisso
de viver conforme teus ensinamentos. Que tua presença real na Eucaristia nos transforme e nos faça mais semelhantes a Ti. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria e também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que, se for possível hoje, deixe o like no vídeo, o gostei, o joinha, se inscreva também aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este importantíssimo Evangelho de hoje. Faça a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine, proteja e ilumine também toda a sua família e tenha um ótimo dia. Irei aguardar você novamente também aqui no nosso próximo encontro, se assim Ele permitir.